começar, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer primeiramente esse paralelepípedo de referência, onde a gente vai ter as dimensões principais desse modelo e a partir dele a gente vai esculpir, vai tirando as partes que a gente não vai precisar. Então vamos fazer uma caixa. A base dessa caixa vai ser, de acordo com a figura, esses 110 milímetros, e a outra parte vai ser 80, vai ser um paralelepípedo de 110 por 80 com a altura de 120. 110 por 80 com a altura de 125. Esse é o paralelepípedo que a gente vai estar utilizando de referência para fazer o resto do objeto. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode observar que na vista lateral é a vista mais fácil de fazer no momento. A gente pode fazer esse rasgo, que é de 30 de altura por 40. Se a gente olhar de cima, a gente vai ver essa linha pontilhada como o rasgo. E a gente vai ter dessa parte até essa 40, que é essa parte até essa. Então a gente vai fazer 30 de altura por 40 de comprimento pela extensão, pelo comprimento de todo o bloco, que vai ser de 110. Então 30 por 40 por 110. Vamos fazer uma caixa. Essa de 30 por 40 com o comprimento de 110. Como ela vai ficar no meio, a gente pode selecionar ela, mover para o meio, selecionar meio da linha e colocar ela no centro. Vamos agora subtrair do objeto principal, clico Enter, o objeto a ser extraído, Enter. Tiramos o objeto. Agora a gente pode observar aqui dos lados, a gente tem esse outro bloco que a gente pode usar de referência para construir essa parte da vista frontal. Essa alturinha a gente pode manter ele até o final para a gente construir isso. Eles vão ter 15 de altura por... A gente pode descobrir essa parte aqui olhando para cá, que é essa parte exatamente, porque a gente olhando de cima a gente vai ter essa parte que vai ficar para fora, que é essa dimensão, que vai ser, se a gente ver 40 aqui de 80, a gente vai ter 40 sobrando, dividido por 2, 20. Então essa parte é 20, essa parte é 20. Então a gente tem esse bloco de 15 por 20 por 110, e o comprimento total. Fazendo uma caixa, a gente pode utilizar essa vantagem, que a gente pode ir daqui até o outro lado com a altura de 15. Mas tem 15 de altura por 20 por 110. A gente vai copiar esse bloco daqui para cá, porque a gente tem uma figura simétrica lateralmente. Outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode construir esses blocos mais finos das laterais, que eles vão também ser muito importantes para ajudar a construir o resto da peça. Então a gente vai fazer essa caixa, e essa caixa vai medir o 110 de comprimento com a altura. A gente pode ver a altura dele aqui. Se no total a gente tem essa altura como sendo a altura desse, até o ponto principal aqui de cima dessa circunferência, a gente pode medir que a altura máxima dessa circunferência é 55 do chão. Esse comprimento todo aqui é 55, mais o raio dessa circunferência, que é 25. 55 mais 25 é igual a 80. Então, do chão, ela vai até 80. Como a gente tem 15 aqui, a gente pode subtrair os 15 do 80 e a gente vai ter 65 dessa parte, desse bloco, dessa parte superior do bloco até em cima. Então, a gente pode fazer uma altura de 65. 110 por 65 com a espessura aqui de 10. A gente pega essa parte, do mesmo modo copia para o outro lado. Perfeito. Agora a gente pode perceber na imagem que a gente não usa essa parte de cima aqui. A gente pode fazer um bloco, uma caixa, colocar desse lado e desse e subtrair do bloco principal, do objeto principal. A gente vai fazer isso dessa maneira. A gente cria um bloco daqui para cá, com a espessura de 10, vamos ver se está certinho. A gente vai copiar ele para o outro lado também. Assim a gente pode subtrair do objeto principal tanto esse lado quanto esse pedaço desse lado. E a gente fica com essa peça.
Então a gente pode perceber que a gente já tem essas partes laterais, essa daqui, essa, o rasgo, e a gente falta deixar essa parte arredondada, porque ela está quadrada. No momento a gente quer deixar ela arredondada. A gente faz isso com o comando concorde. No comando concorde a gente vai precisar do raio, que a gente quer fazer essa concordância para deixar curvado. E o raio dessa circunferência aqui é 30, então a gente vai usar o raio 30. Comando concorde, enter. O objeto é esse, sempre tentando clicar na aresta. A distância, o raio, vai ser, de acordo com a figura, 30. Então a gente vai selecionar aqui o raio 30. A gente seleciona a aresta, enter. Perfeito, só falta do outro lado. Concorde, seleciona a aresta, 30, enter. Perfeito, a gente já tem o objeto aqui parecendo mais com o que a gente quer no resultado final. Agora, a gente consegue fazer essa parte lateral sem problema nenhum, porque a gente vai precisar somente fazer esse caminho aqui do lado, que vai se repetir do outro lado também. Então, a gente só precisa fazer de um lado e depois copiar para o outro por um método que eu vou mostrar. Então, a gente vai ter que essa caixa, a gente pode redimensionar ela para atender o tamanho dessa parte aqui, que vai sair dessa parte de baixo. Então, a gente vai ter essa circunferência maior que tem um raio 25, então eu sei que a distância daqui até esse outro lado é o diâmetro, ou seja, 50. Então, a gente pode redimensionar essa caixa para ter 50 de comprimento. Perfeito, já está no meio, então a gente pode criar duas caixas daqui para cá até 10 de largura para a gente subtrair do objeto principal. Eu vou pegar essa caixa aqui, copiar ela e colocar aqui do outro lado para eu subtrair do objeto principal tanto esse sólido quanto esse sólido. Não deu certo, eu vou tentar de novo. Subtrair desse objeto tanto esse sólido quanto esse sólido. E a gente tem essa parte principal, só falta arredondar ela aqui em cima e arredondar ela aqui embaixo. Para arredondar aqui em cima, a gente vai usar o comando concorde novamente. E ela tem um raio na figura de 25. Então a gente vai usar o raio 25 aqui e raio 25 aqui, nos dois lados. O objeto é esse sólido, raio 20 nesse objeto. Não é 20, é 25. A gente só corrige, só dá um Ctrl Z e faz de novo. O comando concorde, objeto, aresta, o raio de concordância é 25, enter. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Perfeito. A gente ficou com esse sólido estranho aqui, a gente pode tentar subtrair. Antes de fazer essa concordância, a gente pode fazer a união desses blocos para que a gente possa trabalhar melhor, para não dar aquele erro. Então a gente vai fazer de novo o comando concorde, o objeto é essa aresta, 25 de raio. Agora sim. Fazer de novo o concorde dessa aresta, raio 25, confirma. Perfeito. E aqui embaixo a gente vai ter como se fosse uma curva aqui, de cima para baixo, que vai ter um raio de 10, que está mostrando aqui. Então a gente vai fazer a mesma coisa, só que olhando aqui da aresta. Comando concorde, objeto. Para selecionar a aresta vértice, eu estou usando o Ctrl. Eu seguro o Ctrl e passo por cima. Eu seleciono não a face, mas a aresta. Clico na aresta, o raio é 10, Enter. Ó, já fez a curvatura. Do mesmo modo do outro lado. Seleciono o objeto, Ctrl, clico, 10, Enter, Enter. Prontinho, a gente já tem essa parte. O que falta a gente fazer é colocar um cilindro aqui no meio, que ele tem essas dimensões. Ele é um cilindro de raio 14.14 que vai até o final da peça. Então a gente pode fazer isso, mas a gente pode deixar para depois que a gente copiar. Como é que eu vou fazer para transferir esse lado para o outro lado? Eu só vou fazer o seguinte, tem um método, tem várias maneiras de fazer isso, mas eu vou usar
o método de usar o comando fatiar. O comando fatiar ele vai cortar esse objeto no meio, por isso que eu escolhi a vista superior para que eu possa fazer um plano daqui para cá. Enter, ele fez o objeto em 2 e divide no meio. Então eu posso apagar essa metade e usar essa outra metade para espelhar. Eu olho de cima de novo para espelhar para o outro lado. Eu viro aqui até ele ficar no canto certo. Agora a gente tem dois objetos, é só usar o comando união para unir esses dois objetos. Perfeito. Agora a gente pode fazer aquele cilindro que vai daqui até o outro lado e ultrapassa toda a peça. E vai ser um cilindro aqui no meio de raio 14.14, é isso? 14.14, raio 14.14, ele vai até o final da peça, que se eu não me engano é 80. Exato. Agora, como ele vai ser um furo, a gente vai usar o comando subtrair, seleciona o objeto principal e seleciona o objeto a ser subtraído. Perfeito, a gente tem um furo.